Provérbios capítulo 17, versículo 17, diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Você quer conhecer um amigo de verdade? Você quer conhecer um amigo verdadeiro? Ele vai ser seu irmão na crise, nas adversidades. Ele vai estar com você em todo o tempo. Não só no momento bom, mas no momento ruim. Não somente quando você estiver por cima, mas também quando você estiver lá embaixo. Ele não vai estar com você somente nas vitórias e vai se alegrar com elas, mas ele também vai estar com você nas derrotas. Ele vai estar com você nos momentos difíceis. Porque o amigo de verdade jamais o abandona. O que ele puder fazer para ajudar, ele vai fazer. E os amigos são poucos, nós sabemos disso. O amigo você pode contar com ele. Quando você ama um amigo de verdade, quando você ama de verdade, na angústia nasce o irmão. Por isso que é importante ter amigos. Por isso que é importante ter pessoas que nos amam. É importante ter essas pessoas que se preocupam com a gente. No momento que a gente mais precisar, vai nascer um irmão na crise, um irmão na adversidade. E quando a pessoa ama de verdade, sem fingimento, sem falsidade, essa palavra vai se cumprir. Aquele irmão vai lembrar de você, vai perguntar por você, vai querer saber como está a sua vida. Ele ama você, ele se preocupa com você. Olha outro versículo. É importante você ficar até o final para você entender a mensagem, que é linda. Olha o que diz Provérbios 18, 19. Diz assim a palavra do Senhor: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. A gente sabe que um irmão ofendido é muito difícil de conquistar. Não é fácil. É mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. A gente tem que tomar muito cuidado para não ofender as pessoas. A gente tem que tomar cuidado com as ofensas. E quando o irmão ofendido sai dos caminhos, se envereda por os lugares que não deveriam, por causa de uma frustração, de uma decepção, é difícil de reconquistar essa pessoa. Não é fácil, diz a Bíblia. Versículo 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, quer dizer, pode ter muitos prejuízos. Porque, irmãos, os amigos são poucos. Então, quando a Bíblia fala que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, pode ter problema. Porque nem todo mundo é amigo. Mas olha o que diz a palavra: mais há amigo mais chegado do que o irmão. Há um amigo mais chegado do que o irmão. Eu quero falar com você a respeito de Davi e Jonatas. Davi e Jonatas foram dois amigos. Tiveram uma amizade verdadeira. Eles são exemplos de amizade na Bíblia. Um se preocupava com o outro, se importava um com o outro. E eu vou te mostrar algo aqui pela palavra que Deus falou muito forte ao meu coração, da importância de ter um amigo de verdade. Se a gente olhar para a palavra, a gente verá que Jonatas, sendo príncipe, sendo o sucessor do rei, ele ajudou Davi. É interessante que ele não deixou nem o pai dele interferir nessa amizade. Ele honrou Davi, se preocupou com Davi, mesmo quando estava sendo ameaçado de morte pelo próprio pai. Protegeu Davi, porque o amigo de verdade protege. No livro de Eclesiastes 6 diz isso, sabia? Que o amigo fiel, irmãos, ele protege, ele guarda. Se ele precisar repreender com amor, ele fala isso. Se ele precisar falar uma verdade, ele vai falar com amor, mas vai te defender pelas costas. O amigo faz isso. Amigo mais chegado do que o irmão. E a gente vai ver isso na adversidade.
Olha que história linda, pessoal. Olha o que diz 2 Samuel 4:4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Gisrael. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Vamos entender aqui o contexto. Mefibosete era filho de um príncipe, de Jonatas. Era neto de um rei. Mas de repente a vida dele muda de uma hora para outra. De repente ele que estava lá em cima, de repente a vida dele se transforma. Ele vai parar em Lodebar. Lodebar, o significado de Lodebar é lugar sem pasto. É lugar de esquecimento. Ele foi parar lá. Um lugar de pobreza, um lugar de dor. Um lugar de pobre, um lugar de humilhação. Mas ele foi para lá não porque ele quis. Não era o desejo dele. Ele não desejava estar naquela cidade. Mas o contexto aqui diz que tanto o seu avô Saul como o seu pai Jonatas, o rei e o príncipe, morreram na guerra. E o que aconteceu aqui? Geralmente, quando os líderes vencem uma guerra, vencem os seus inimigos, ele vai atrás, por exemplo, daquele que é sucessor do rei, para tirar a vida dele. O que aconteceu? Essa babá, essa ama, pegou Mefibosete e fugiu com ele. Você imagina a cena, você imagina aquela correria, aquele alvoroço na cidade, porque a notícia chegou naquela cidade dizendo que o rei era morto, que o príncipe era morto. E é óbvio, como consequência, os inimigos iriam invadir aquela cidade. E quem que eles iriam pegar primeiro? O filho do rei, aquele que pertencia à realeza. Um deles era Mefibosete. E essa mulher, corajosa, valente, pegou esse menino e saiu correndo. Só que ela deixou o menino cair, não sei se ela tropeçou, eu não sei o que aconteceu. Mas diz aqui a palavra que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. Ele ficou aleijado dos 2 pés. Imagina a situação desse menino de 5 anos, que pertencia à realeza. Agora já não tinha pai, não tinha mãe, o rei morreu, seu pai e príncipe morreu, e agora ele estava aleijado dos pés. Ele não pediu isso para ele, uma criança. E é interessante notar que essa mulher leva ele para Lodebar. E por que para Lodebar? Porque é um lugar de esquecimento, onde ninguém quer estar, ninguém se importa. É um lugar que não tem pasto, é um lugar que não tem prosperidade, não tem recurso, o povo vivia na miséria. O inimigo não iria até lá. Para ele não era interessante, porque é um lugar esquecido. Às vezes nós não entendemos os bastidores da vida de alguns. É muito fácil julgar, sem saber o que aconteceu. E diz aqui a palavra, por isso que é amigo mais chegado do que um irmão. A palavra de Deus diz, no capítulo 9, versículo 1, e disse Davi, passado alguns anos, né? E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Lembrando que Jonatas já tinha morrido há muito tempo, mas eles tinham uma aliança. Os amigos sempre têm uma aliança. Um confia no outro. Se amam de verdade. Isso é lindo, pessoal. Eu tenho certeza que você tem esse amigo, você tem essa amiga. Você pode confiar, se a pessoa guarda segredo. São poucos, verdade, mas tem. Jesus tinha 3. Jesus tinha Pedro, Tiago e João.
Jesus contou um segredo para eles quando subiu o monte da transfiguração, disse, não conta para ninguém essa visão. E eles não contaram. E Jesus falou, você só pode contar quando o Filho do Homem for glorificado. Então você tem, eu tenho certeza, amigo mais chegado do que o irmão. E na hora da adversidade, aquele que ama verdadeiro amigo vai nascer um irmão. É aí que você vai conhecer seu amigo. O amigo não fala somente da boca para fora. Ele tem ação, ele age. Ele mostra os seus frutos. E Davi se preocupou. Tem alguém na casa de Jonatas que eu possa honrar, que eu possa abençoar? Versículo 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? Ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir de Amiel, em Lodebar. Quem se preocupava com aqueles que estavam em Lodebar, irmãos? Lugar de desgraça, de miséria, de pobreza, de maldição. Lugar de dor. Lugar sem pasto. Quem vai se preocupar com alguém que está lá? Quero dizer para você que tem um. O nome dele é Jesus. Irmãos, ele se preocupa. Que tem muita gente nesse momento no lugar de esquecimento. Ou talvez esquecida até pelos seus familiares. Abandonado pelos seus familiares. No momento que mais precisou, abriu mão. Aquele que se dizia amigo. Que disse, eu vou estar com você, pode contar comigo. Talvez você está vivendo um Lodebar na sua vida. No seu casamento. Está sendo esquecida. Lembrando que Lodebar significa lugar de esquecimento, lugar sem pasto. Talvez a pessoa não tenha suprido na sua vida o que é teu de direito. Certificado na mão. E ninguém pergunta. Ninguém se interessa. Porque Lodebar, ele não tem retorno. Não tem nada de bom. Lodebar é um lugar que ninguém quer estar. Mas tem gente que infelizmente não tiveram escolha como esse rapaz. Foi levado para lá. É claro que a vida é feita de escolha, mas naquele momento ele tinha 5 anos de idade. Foi levado para lá. Imagine, filho de príncipe, neto de rei, sem mãe, sem pai, e naquela situação. Uma certa vez Davi disse, pode meu pai e minha mãe me esquecer. Ele disse isso, mas o Senhor jamais vai me esquecer. Porque Deus é fiel. Você está vivendo um Lodebar na sua vida. Ele estava aleijado dos pés. Já estava num lugar terrível, num ambiente terrível. Mas olha que coisa. Aleijado dos pés. O que ele poderia oferecer? Era um pobre coitado, aos olhos humanos. Mas teve uma pessoa chamada Maquir que o recebeu. Mesmo naquele lugar de esquecimento. Mesmo naquele lugar sem pasto. Tinha gente de coração bom. Que não tiveram oportunidade na vida. Infelizmente, muitos não tiveram oportunidade. Porque quando surge uma oportunidade, a maioria abraça. Alguns perdem a oportunidade. Mas nesse caso aqui, nós podemos ver um homem com um coração aberto, um coração generoso. E recebeu Mefibosete na casa dele. Mesmo não tendo recurso. Mesmo naquela situação deplorável. Quem olhasse poderia dizer,
Você já não tem nada. Ainda você vai pegar mais alguém, é mais uma boca para alimentar. Então, mas aquele menino não tinha culpa do que estava acontecendo. Mas eu quero dizer para você, você pode mudar o seu destino com uma ação sua, com um ato de bondade. O nome dele está escrito aqui, se Makir. Olha que interessante. Não poderia ter dado o nome, está na casa de alguém lá, não, Makir. Com certeza, ele vai ser recompensado na eternidade. Faça o bem, independente da sua situação. Eu te garanto, Deus vai te recompensar. Se você tiver a oportunidade, faça isso. Makir, ele teve a oportunidade, aí sim, de abrir as portas para aquela criança aleijada, sem futuro, com destino incerto. Mas Deus muda a história dele. Muda a história de Mefibosete. Porque no versículo 5 diz: então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. Eu, irmãos, em todo tempo ama o amigo e na angústia nascerá o irmão. Há amigo mais chegado do que irmão. Mesmo depois da morte de Jonatas, Davi não esqueceu da aliança que ele fez com Jonatas. Ele sabe o quanto Jonatas honrou, protegeu, guardou e o livrou de morte, da maldade do pai. Davi não se esqueceu, o amigo não esquece. É interessante notar que ele cuidou de Mefibosete. Ele disse: eu vou usar contigo de misericórdia, de beneficência, por amor a Davi, por amor a Jonatas, teu pai. Mesmo depois de morto, ele cuidou do filho. Tem uma palavra para você ficar preocupado com seu filho. Ah, se eu partir, meu filho, a minha filha, o que será? Ei, fique em paz. Você é fiel a Deus? Você é uma pessoa segundo o coração de Deus? Deus vai cuidar. Deus é fiel. Pode estar lá no lugar do esquecimento, sem pasto, mas Deus vai fazer lembrar. Porque Davi passou por isso. Ele estava no pasto quando Samuel chegou na casa do pai dele. O pai se esqueceu dele. Mas Deus não. Deus honrou. Davi sabia o que era ser esquecido. Lugar de esquecimento, às vezes passamos por esses momentos. A pessoa se sente esquecida. Ninguém lembra. Ainda mais se estiver na pior. Estiver em crise. Ainda mais se a pessoa não tem como retornar o bem que é feito a ela. Infelizmente muitos, e não se escandalizem, até na igreja, não se importa. Porque essa pessoa não dá lucro, não dá resultado, não tem retorno. Mas uma pessoa segundo o coração de Deus é diferente. Davi queria honrar alguém da família, tem que ter alguém para me honrar. Aí falaram, tem Mefibosete, filho de Jonatas. O amigo não esquece. O amigo com certeza vai procurar fazer de tudo para ajudar, mesmo depois que a pessoa partir. Mesmo depois que ela partiu, o amigo, se vê que está na pior, alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa.
porque é amigo mais chegado do que o irmão. Às vezes um irmão, uma irmã de sangue, um parente de sangue não faz, às vezes que um amigo faz. Um amigo de verdade, que está contigo na dor, que está contigo na tristeza, não é só na alegria, não é só na saúde, todo tempo está com você. Aí ele disse, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Houve restituição na vida dele. Davi não precisava fazer isso, se ele quisesse. Mas Davi fez. Ele disse, eu vou restituir as terras de seu pai. E restituiu. Que coisa linda, pessoal. Ele estava na miséria, lugar de esquecimento, lugar sem paz, lugar de pobreza, lugar de dor. Mas de repente, muda tudo. É o de repente de Deus. Quando Deus vem, age. Sem menos a gente esperar. Porque ele estava no lugar do esquecimento. Ele jamais imaginaria que um dia ele seria procurado. Que alguém se importasse com ele. Jamais. Ainda mais aleijado no lugar que vivia. Ah, mas tem. Vale a pena ser fiel. Vale a pena andar com Deus. Irmão, você tem que dar graças a Deus pelos seus amigos. Eles são raros. Os amigos estão se tornando raros nos dias de hoje. Deus, ele chamou Abraão de meu amigo. Se Deus, irmãos, pensou isso de Abraão, conosco não é diferente. Nós devemos honrar e valorizar os amigos que Deus nos deu. Em nome de Jesus. Os amigos oram pela gente, intercedem pela gente, se preocupa com o nosso bem-estar, quer saber como a gente está. Pelo menos orar, ele ora. Ele intercede. O amigo não vai estar 24 horas com a pessoa. Não vai estar. Mas no espírito vai estar. Você pode ter certeza disso. E se porventura ele esquecer de alguma coisa, o Espírito Santo vem e lembra. Ele diz, não, meu amigo. Valorize os seus amigos. De verdade. De verdade. Teve restituição na vida dele. Teve restituição na vida dele. Você sabe o que é isso? Você que está aí no lugar de esquecimento, num lugar sem pasto, que não tem vida, é só dor, é sofrimento, talvez você não está entendendo. Você está em Lodebar. Você não pediu para estar aí, como ele não pediu para estar lá, o Mefibosete. Talvez você não tenha pasto, não tenha alimento, não tenha vida. Mas você não está esquecido. Deus jamais vai se esquecer de você. Você pode estar onde for, ele vai lá. Levanta alguém, envia um irmão, um amigo. Ele sabe o que faz. E vai ter restituição na sua vida. Talvez você não tenha entendendo nada. Talvez você está semeando com lágrimas. É choro. É luto. Lembrando que Mefibosete estava morando de favor na casa de Maqui, que foi um grande homem. Coração bondoso, hospitaleiro. E ele achava que aquele seria o destino dele. Destino de sofrimento e dor. De esquecimento. Mas ó, você está achando que esse é o teu fim, que esse é o seu destino. Ele sofreu uma queda, a culpa não foi dele. Mas a babá dele também não tinha intenção de derrubá-lo. Ele caiu, perdeu o movimento dos pés. Ambos não tiveram culpa de estar naquela situação. Mas aqui se manifestou a glória de Deus na vida de Mefibosete.
Você não tem culpa. Quando você é o culpado, Deus não tem por inocente. Mas eu quero dizer para você, talvez você tenha sofrendo há anos. É tanta coisa acontecendo na sua vida. Só coisa ruim, nada de bom. Coisas ruins, as lutas, as coisas. O melhor que você tem de bom é Deus, é Jesus Cristo, o Espírito Santo. E glória a Deus, você tem tudo na vida. Talvez você não está entendendo esses processos aí, né? Mas vai chegar o momento da honra. Vai ter restituição. Vai ter a beneficência de Deus na sua vida. Só continue firme. Cada um tem uma missão de Deus. E diz aqui, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Em outras palavras, eu vou te tratar como meu filho. Você vai se assentar à mesa comigo. O que eu comer, você vai comer. Comida de rei, você vai comer também. A vida dele mudou da água para o vinho. Chegou o dia dele. O destino dele, Deus mudou. Há tempo de tristeza, mas há tempo de alegria. E Deus transforma a tristeza em alegria. Eu quero dizer para você, continue confiando. Continue crendo. Em nome de Jesus. Os amigos de verdade te amam. Se importam com você. E acima de tudo, o Todo-Poderoso. Olha o que diz aqui, para finalizar, João capítulo 15. Versículo 13. Olha o que Jesus fala aqui pela palavra. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida pelos seus amigos. Por mim, por você. Não foi só para os apóstolos, mas para mim, por você, pela humanidade. Você é amigo de Deus. Você que está em Cristo. Ele deu a vida por você. E você acha que Ele não dará também outras coisas que você precisa e necessita? Todos nós temos aquele amigo íntimo, que é mais chegado do que um irmão. Mas vós sereis meus amigos, se fizer do que vos mando. Quando praticamos o que Jesus fala, irmãos. Irmãos, Ele nos chama de amigo. E o amigo dá vida. O amigo faz de tudo para ver a pessoa bem, para ver a pessoa por cima. Você se encontra em Lodebar? Talvez você ainda não está na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, né? Você está passando pelos desertos, mas nesses desertos Deus está com você. Talvez o lugar onde você mora não era o lugar que você queria estar. Talvez você está esquecido, esquecida. Parece que ninguém lembra de você, né? Ninguém pergunta, ninguém liga, ninguém manda um zap. Mas o Todo-Poderoso está de olho em você. Ele vai te chamar, como fez com Mefibosete. Vai ter misericórdia, vai ter restituição, você vai sentar à mesa com ele. Um dia isso vai acontecer. Nós vamos assentar à mesa com o Todo-Poderoso. Mas aqui já tem honra. Vai chegar o momento da honra. Eu não tenho dúvida disso. A sua hora vai chegar. Talvez você diz, eu faço e ninguém reconhece. Faço. Ei, o reconhecimento vem de Deus. Continue aí, fazendo o que Deus mandou você fazer. Você não pediu para estar aí, para estar nessa situação. Aconteceu e você está aí. Talvez você não está entendendo por que você está nesse lugar. Mas tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus.
Você não está aí à toa. Você não está passando aí à toa. Tem algo que Deus quer fazer. Não se preocupe. Vai ter cura, vai ter libertação, vai ter restituição. Vai ter prosperidade, vai ter bênção. Você vai sentar à mesa do rei e você já está no mundo espiritual. Assentado no mesmo lugar que Cristo, diz a palavra de Deus. Lembre-se, vale a pena ser fiel.